Bem-vindos! Meu nome é Caio e apresentarei o trabalho Hidrodinâmica do humor aquoso na câmara anterior do olho humano, orientado pelo professor André. Apresentaremos a motivação fisiológica do problema, a modelagem geométrica e das equações governantes, os resultados analíticos e numéricos e a conclusão com as implicações pertinentes. Nessa imagem do olho é possível ver a nossa região de interesse. Entre a córnea e a íris e o orifício da pupila, existe uma região chamada câmara anterior, que é preenchida por um líquido de propriedades muito semelhantes às da água, chamado humor aquoso. Esse líquido escoa continuamente, entrando pelo orifício da pupila e saindo pela borda da câmara, numa vazão de aproximadamente 3 microlitros por minuto. Sabemos também que existe um gradiente térmico através da câmara anterior, pois a temperatura da córnea está aproximadamente 2 graus Celsius abaixo da temperatura da íris. Canning propõe um modelo da câmara com uma região compreendida entre o plano z igual a zero e um paraboloide de revolução expresso por essa equação. Note que denotamos por T0 a temperatura da córnea e T1 a temperatura da íris, com a gravidade atuando no sentido positivo do eixo X, isto é, com o paciente de pé. Como comentamos, o gradiente de temperaturas é baixo, de forma que a aproximação de Boltzmann pode ser utilizada. Nessa abordagem, o termo de impulso das equações de Navier-Stokes é corrigido e as equações da continuidade e da temperatura permanecem na sua formulação convencional. Como condições de contorno, além do gradiente térmico, utilizamos condições de não escorregamento nas paredes da câmara. Note que o fluxo de humor aquoso deve ser considerado a princípio, com um perfil de velocidades no plano z igual a zero. Entretanto, nessa apresentação, iremos tomar esse fluxo como nulo, ou seja, vamos considerar apenas os efeitos da convecção livre. A razão de aspecto da câmara anterior é pequena, de forma que podemos usar também a teoria de lubrificação. Usando as escalas dessa abordagem clássica, nós podemos simplificar as equações governantes e chegar num sistema com solução analítica. Isso foi feito e assim obtivemos os campos de temperatura, pressão e velocidade. Note que o campo de velocidade é bidimensional e assim nessa figura é possível ver as linhas de corrente no plano central y igual a zero. Plotamos também os campos de temperatura e de velocidade. Com a solução analítica é possível calcular a velocidade média do escoamento, nesse caso de 10 a menos 4 metros por segundo. Essa velocidade é muito próxima daquelas observadas e medidas clinicamente. Entretanto, com as simplificações adotadas, não é possível observar as assimetrias causadas pelo campo de velocidade, um dos motivos pelos quais prosseguimos para uma simulação numérica. Nessa simulação, implementou-se volumes finitos no software SU2, em regime permanente e escoamento laminar, ainda considerando a aproximação de Boltzmann. Nessa figura é possível ver a geometria utilizada e uma seção da malha da semicâmara. Como resultados, novamente plotou-se o campo de temperaturas e de velocidade. Globalmente, os resultados são semelhantes àqueles observados na metodologia analítica, mas dessa vez com a vantagem de serem observados as assimetrias causadas pela aceleração gravitacional, tanto no campo de temperaturas quanto no campo de velocidades. Por fim, concluímos que o escoamento é inevitável mesmo na ausência de fluxo através da pupila. Mais do que isso, o escoamento é dominado pelo mecanismo de convecção livre, e o modelo analítico prevê adequadamente esses parâmetros médios, mas só com a solução numérica é possível observar algumas outras nuances. No trabalho final, foram feitas outras simulações, por exemplo, considerando o fluxo de humor aquoso. Por fim, apresentamos as principais referências utilizadas e encorajamos aqueles que se interessaram a entrar em contato pelos e-mails. Obrigado pela atenção.